há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande, como nosso Deus. Mais uma vez, não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande. Como nosso Deus. Criou o sol, criou a terra, criou o sol e as estrelas agora. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou, para o seu louvor, 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 para o seu, louvor. Amém? Pode dar uma palavra ao Senhor, se você puder uma palavra ao Senhor. Cara, o Senhor não pôde estar aqui, está trabalhando, está incluído lá nos trabalhos relativos à escola, e hoje não pôde estar aqui. Se tivesse sido pela live, um beijo, meu amor, né? Que Deus a abençoe sempre. Lucas, capítulo 22, verso 31. Eu vou tentar ser breve na minha palavra, mas quantos aqui têm uma promessa na sua vida? Uma promessa, Deus te prometeu algo, um chamado, né? Quem sabe um talento que Deus te deu, Deus te dá uma promessa. Tudo começa com uma promessa. Diga, eu tenho uma promessa. Toda promessa vai de acordo com o propósito de Deus, porque o propósito de Deus para a tua vida e para a minha vida é individualizado. Deus tem um propósito para cada vida que está aqui, para cada vida que está assistindo pela live. Deus tem um propósito. Então Deus tem um propósito e Deus tem uma promessa. Diga, um propósito e uma promessa. Agora, entre o tempo do propósito e dessa promessa, tem uma palavrinha chamada processo. Porque para que a promessa atinja o propósito de Deus, nós iremos quase sempre passar pelo processo. E às vezes o processo de Deus é inexplicável. O processo de Deus, nós até gostaríamos de entendê-lo, mas nós não conseguimos compreender o processo. Porque para que a promessa aconteça, nós temos que passar por esse processo. Amém? Lucas capítulo 22, verso 23, diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 22, verso 31. Quer dizer, eu falei 31 e li 23. Deve ter um susto aqui. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, diga comigo, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E ele, Simão, respondeu, Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, eu te afirmo, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Amém? Querido, eu estava pensando na promessa de Deus. É tão bom receber uma promessa de Deus.
tenho uma obra para realizar através de você. Quando nós recebemos essa chamada ou esse chamado de Deus, nós ficamos alegres, nós ficamos felizes, porque na nossa mente nós só conseguimos ver o final da história. Tem uma frase no mundo que diz que todo mundo viu aonde eu cheguei, mas ninguém viu os meus tombos. Quem viu essa frase? Para você chegar no final, todo mundo vê você lá, quem sabe formado numa faculdade, quem sabe você conseguindo comprar tua casa própria, mas ninguém vê os teus tombos. A dificuldade que foi acontecer. Para que eu hoje tivesse a minha casa própria, que eu vou pagar mais 20 anos. 20 anos, falta no fim de semana. A primeira casa eu paguei 20. 15 anos a primeira casa eu paguei. Porque o dono tinha pago 10 quando eu comprei. E eu paguei 15. E agora com os meus 20, ou seja, se você for somar para eu conseguir pagar entre o primeiro dono e eu a minha segunda casa, a minha casa, que eu peguei a primeira, vendi e comprei a segunda, tivemos que pagar eu e o primeiro dono quase 60 anos, né? É quase 2 vidas. Então alguém olha e fala assim, pastor José, isso também tem uma casa, que bonito, mas ninguém viu e ninguém vê o sacrifício que é todo mês receber o boleto. Que o boleto vem, eu olho aquele boleto e eu penso, meu Deus, mais um mês. Eu vou lá e tenho que levantar aquele boleto. E não adianta, porque nada na vida é fácil. Comprar um carro não é fácil. Adquirir um imóvel não é fácil. E para que Deus realize a promessa na nossa vida, o propósito também não é fácil. Sabe por que muitas pessoas têm um chamado de Deus e as coisas não acontecem? Porque elas abandonam o caminho no meio do propósito. Esse homem que eu acabei de ler chama-se Pedro, mas o nome dele original é Simão, filho de João ou filho de Jonas. Era um homem que era pescador, ele era casado, ele era ali daquela região ali, agora eu esqueci de onde ele era lá, mas o principal de Jesus começou o seu ministério, e ele trabalhava com pesca, ele trabalhava com peixe. E Pedro, Simão, ele era um homem com temperamento difícil, era um homem um pouco impetuoso, era um homem colérico, ele dizia aquilo que pensava, não tinha muitas palavras para ele. E a Bíblia diz que Jesus chama Pedro, e quando Jesus se encontra com Pedro, o primeiro encontro entre Pedro e Jesus, está em João capítulo 1, verso 42, Jesus olha para Pedro e fala assim, ei, tu és Pedro, tu és Simão, filho de Jonas, mas você será chamado Pedro. Deus mudou o nome de Pedro, Jesus mudou o nome dele, e o interessante é que ele não disse que você a partir de hoje já vai ser chamado Pedro. Não, se você ler João capítulo 1, verso 42, Jesus diz assim, ei, você será. Por quê? Porque Simão era impetuoso, Simão era impulsivo, Simão era uma pessoa que falava aquilo que pensava e agia com a emoção, mas Pedro, o nome Pedro significa rocha, aquele que não se abala com qualquer coisa, aquele que fica sereno no meio da tempestade. Pedro, aquele que quando cheio do Espírito Santo abre a sua boca e milhares de pessoas ouvem a sua palavra e ficam maravilhados, porque era um homem letrado, mas falava cheio da autoridade de Deus. Pedro, aleluia, era um homem de Deus, era um apóstolo, era um convertido, mas Simão não era convertido. Simão não conhecia Deus, Simão não conhecia Jesus, Simão ainda tinha que passar pelo processo. Eu vou dizer algo aqui nesta noite, você que me assiste pela live, você que está aqui no meio da igreja, muitos daqui, muitos que estão assistindo, ainda não são convertidos. Dói, né? Dói. Olha que Simão andava com Jesus, estava com Jesus. 3 anos depois, Simão viu a multiplicação dos peixes. Simão, ele andou sobre as águas até Jesus. Mas no final, quando Jesus chama a Simão, aqui no texto, Mateus capítulo 22, verso 31, Simão, Jesus fala para Simão, ei, tu, porém Simão, quando você se converter, ou seja, Simão não era convertido,
contigo, aleluia. Se essa promessa vem de Deus, se prepara, porque durante a tua caminhada você vai passar pelo processo de Deus. Você vai passar pelo processo, meu irmão, porque Deus te ama, aleluia, e Ele quer te levar para o céu. E o processo de Deus muitas vezes dói, o processo de Deus muitas vezes machuca o nosso coração, mas a necessidade do processo, aleluia, para que você seja feito um vaso de glória na casa do Senhor. Simão, era Simão, filho de Jonas. Ele não era Pedro, ele era Simão. Olha que coisa linda, no primeiro encontro de Jesus, ó, tu serás chamado Pedro. E quando tu se converteres, eu fico imaginando Jesus, olha, eu vou ser bem sincero, o privilégio que esses homens tiveram, de andar com Ele, de andar e ver Ele face a face, de ver os milagres diante dos seus olhos, de tocar na sua mão, de ver o seu rosto, de ouvir a sua voz, o privilégio que eles tiveram, e mesmo diante desse privilégio, eles não eram convertidos. Eles não eram convertidos. É incrível isso. Quando tu se converteres, quando tu se converteres, Jesus não precisa ter acesso, chegou, ou se ele era muito direto, porque se Jesus estivesse aqui hoje, pregando no século 21, ninguém seguiria ele. A igreja em que ele pregasse seria provavelmente vazia. Eu ainda digo mais, os próprios religiosos iriam mandar matá-lo, como foi feito na época que ele veio a este mundo. As pessoas não iam entender a sua doutrina, as pessoas não iam querer segui-lo. Por quê? Porque hoje é pregado aí a apostasia do anticristo, onde o homem é o centro de tudo e desde que Deus está fora do lugar. Mas Jesus não, ele pregava o evangelho do reino, o evangelho que cura, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, o evangelho que para você seguir a ele, você tem que tomar uma cruz e morrer todos os dias. Jesus pregava esse evangelho e certamente hoje ele também não seria seguido. Não seria seguido. Eu ainda digo mais para você, Jesus era duro, muito duro. Ele chega para Pedro, e o interessante é que ele chega na frente dos 12, e ele diz: ei, Satanás pediu a tua alma, se andou. Sabe o que é isso? Satanás colocou um alvo na cabeça de Pedro. Por que Satanás colocou um alvo na cabeça de Pedro? Alguém sabe dizer? Eu sei. Satanás colocou um alvo na cabeça de Pedro porque Pedro tinha uma promessa. Aleluia! Você não entendeu não, né? Se você tem uma promessa, você é alvo. Você é alvo. Pode ter certeza, Satanás vai querer de qualquer jeito atrapalhar essa promessa acontecer na tua vida. Satanás vai fazer de você um alvo e ele vai lutar. É por isso que você passa pelos vales, pelas dificuldades, pelas lutas, porque você tem uma promessa. Mas quando você tem uma promessa, acontece como foi com Pedro. Você vai passar pelo propósito, aleluia, pelo processo, e o propósito de Deus vai acontecer na tua vida. Quantos querem sentir o propósito de Deus que aconteça na sua vida? Quantos querem que o propósito de Deus aconteça na sua casa? Quantos querem sentir o propósito de Deus? Eu quero dizer algo aqui que o Espírito Santo está trabalhando no meu coração. O interessante desse evangelho é que o propósito de Deus, ele é maravilhoso, ele é bom, ele é agradável. Mas muitas vezes temos que passar por muitas dificuldades. Tem tolerância contigo? Não! Você não vai entrar no céu assim. Se você não entrar pela porta que é estreita e apertada, se você não negar a você mesmo, se você não se converter de verdade, você não irá subir. Tem muitos pastores que vão para o inferno, tem muitos líderes religiosos que vão para o inferno, tem muitas igrejas que estão achando que estão rumando para o céu, mas estão andando para o inferno. Eu sei que esta palavra não é agradável de se ver ou de se ouvir, mas Jesus não mudou, aleluia. Ele continua o mesmo ontem, hoje, será eternamente, e ele está voltando, meu irmão. Se você não se converter, se arrepender do teu pecado, confessar a Jesus como teu Salvador e Senhor, e não mudar de vida, você não vai entrar na presença dele. Ficaram de fora os adúlteros, os efeminados, ficaram de fora, e aí começa a lista grande, meu irmão, os mentirosos, idólatras, ficaram de fora, aquele feiticeiro. Pastor, o que é feiticeiro, pastor? Feiticeiro é aquele que faz rebelião com o reino de Deus. Feiticeiro. Tem muita gente feiticeira dentro da
essa rede aí, tu vai pescar só gente morta, mas eu vou dar vida e vida em abundância para essas pessoas, porque eu sou a vida, aleluia, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse é o Evangelho de Cristo. Aí Pedro simplesmente, antes da crucificação, Jesus fala: ei, Simão, Simão. Simão já estava no processo. E olha que interessante, Simão não era convertido mesmo. Quando foram levar Jesus, ao invés de ele puxar uma rede, ao invés de ele puxar uma tarrafa, ao invés de ele puxar, quem sabe ali, um anzol, ele pegou a espada. Por que ele pegou a espada? Porque ele não conhecia que ali estava ali, diante dele, aquele que se desse uma ordem, miríades e miríades de anjos desceriam a mim e livrariam o mestre. Uma vez um anjo só matou 180 mil, imagine só se ele abre a boca. Mas Jesus escolheu morrer, Jesus se entregou por você. Jesus disse: eu entrego, ninguém toma a minha vida, eu a dou liberalmente, eu estou dando por te amar, eu estou escolhendo, eu estou deixando de matar, para que você não morra a vida eterna, mas para que você tenha vida e você ande na minha presença. Esse é o Senhor que você vai estar seguindo aqui nesta noite. Ele não mudou, ele escolheu morrer por você. Pedro não era convertido. Aí, como a orelha às vezes queimava, seguiu de longe. Ele disse: se for necessário fogo, eu vou morrer contigo. Na hora que disseram: você não andava com eles? Você não estava com ele? Eu não conheço esse homem. O galo cantou 3 vezes. Na realidade, o galo cantou é uma expressão hebraica, porque na realidade, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. O galo cante é a troca de guarda, 4 da manhã. Então Jesus estava dizendo: antes que a última guarda petroliana seja mudada, você vai me negar. Esse é o sentido real da palavra, né? Mas aí nós aprendemos literalmente, né? Antes que o galo cante 3 vezes, a gente imagina um galo. É isso? Até no filme tem um galo cantando, não é isso não. É o horário do galo cante. Eu vou chamar um Fredinho que imita galo, aqui. Mas na verdade Jesus estava falando para Pedro: Pedro, antes que a troca da corda aconteça no final, você vai me negar 3 vezes. Pedro negou Jesus, e a Bíblia diz que quando ele negou Jesus, ele foi chorar. Eu não sei se você consegue entender isso. Ali Pedro caiu em si: eu sou um fracasso, eu não conheci esse homem, eu andei com ele, eu sou como Judas, eu traí. E ele foi para o meio do lugar chorar. Jesus foi morto. Diga: Pedro não estava lá. Pedro estava com medo. Aquele homem que, e eu quero falar aqui com o Espírito Santo, está falando comigo: Satanás vai querer te derrubar naquilo que você é mais forte. Eu sou uma pessoa que tem fé, igual a Abraão. Abraão tinha tanta fé que na hora que ele viu ali que o filho não chegava, ele teve que dar um jeitinho dele. A fé dele acabou. A fé dele era forte, mas ele não era nada perante a fé que ele achava que tinha. Jesus é tão bom que ele permite que isso aconteça para nós entendermos que nada temos e nada somos sem a graça dele. Pedro era tão corajoso, mas na hora que ele viu ali a morte, ele virou um covarde. Davi era um homem tão justo, igual o coração de Deus, mas para ficar com a mulher de Urias, ele praticou toda a injustiça. Quantos caem nesses dias que nós vivemos, porque não conseguem entender que dependem totalmente da graça de Deus para chegar perante a sua presença? Quantos acham que vão chegar por causa da sua própria força? Pastor, mas eu sou muito bom nisso que eu faço. Pastor, eu tenho isso, eu sou, olha, porque nós somos justos aos nossos próprios olhos e nós achamos que vencemos por ela. Não, você não é nada, você não é ninguém. Se a graça de Deus não estiver sobre a tua vida, é que eu vou terminar. O texto diz que o alvo era Pedro. Diga: o alvo era Pedro. Olha aí, trava ali. O alvo era Pedro. O alvo era Pedro. Moisés era tão manso
que Satanás derrubou ele da sua mansidão, fez ele bater na rocha, e por causa disso ele entrou na terra. Por isso nós temos que cuidar. O nosso inimigo vai te atacar sempre. Agora quem termina o processo é o Senhor. Porque quando Jesus ressuscita, Pedro voltou a pescar, porque Pedro se achava indigno. De repente Jesus vai lá com fome, vê eles pescando, perguntou: tem alguma coisa aí para comer? Tem alguma coisa aí para comer? Senhor, não pescamos nada. Voltem lá e lancem a rede. Parece, eu já vi esse vídeo, parece a repetição da primeira vez. Sim, foi. Só que na primeira vez ele ainda era Simão. Mas dessa vez agora ele tinha passado por um processo doloroso. Ele não era mais Simão. Porque Jesus olha para ele, não chama ele de Simão, diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Está me chamando de Pedro? Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Ali, Jesus terminou o processo da vida de Pedro. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem, vai Pentecostes. Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo. E muitas e milhares de almas se rendem aos pés de Jesus. Agora sim, aleluia. Ele não era mais Simão, ele era Pedro. Porque o propósito de Deus não pode ser frustrado. Deus não pode frustrar os seus propósitos. Meu irmão, vai acontecer. Você querendo ou não, vai acontecer. O propósito de Deus é bom. O propósito de Deus é perfeito. O propósito de Deus é agradável. Às vezes eu estou entendendo a palavra, mas eu estou queimando. E para finalizar, Pedro e João descem a porta chamada Formosa. Tinha um aleijado sentado assim na beira da porta, pedindo esmola. Ali não era mais Simão, ali era Pedro. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Ei, mas agora eu tenho alguma coisa, eu sou convertido. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E a Bíblia diz que na mesma hora aquele aleijado começou a saltar e glorificar a Deus, porque ali não era mais Simão, era Pedro. Quando você for cheio do Espírito Santo e se converter, Deus vai fazer milagres através de você. Quando você for cheio do Espírito Santo, Deus vai te usar com autoridade e poder. Satanás não poderá te resistir. Aleluia. Quando você for cheio do Espírito Santo e convertido, a palavra de Deus vai sair da tua boca, e pessoas vão aceitar a palavra do Senhor dos teus lábios que saem de você. Não seja incrédulo, seja crente. Jesus está gritando aqui. Jesus está gritando. Eu te amo, meu Pai. Ele está gritando para você na live. Ele está gritando: se converta, abandone os seus maus caminhos e venha para Cristo. Tome uma decisão verdadeira com o Senhor, porque Ele te endireitará as veredas da tua vida. Ele vai vir. Escolha de pé. Escolha de pé. Você sabe por que muitas pessoas não entraram na terra? Porque não aguentaram o processo. No meio de uma multidão gigante tinha 2 convertidos, Josué e Caleb. Somente 2. O resto morreram no deserto. Deus não tem compromisso com quem não é convertido. Deus tem compromisso com aqueles que servem a Ele de coração. Mas como saber se eu sou convertido? Pelos frutos. Fruto do Espírito Santo. E a conversão verdadeira é gerada por Deus, pelo Espírito Santo. Quero fazer uma pergunta para você hoje. Quantos aqui servem Jesus há mais de 10 anos aqui? Levanta a mão. 10 anos. Muita gente, né? Você está melhor hoje? Ou você estava melhor 10 anos atrás? É uma reflexão para fazer.
Porque quando nos convertemos, nós melhoramos dia a dia. Nós crescemos em amor dia a dia, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Feche teus olhos aí. Vai cantar, sabe? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, Senhor. Eu quero reconstruir, vou restaurar Caminho no ver as primeiras horas, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Você está assistindo pela live, isso é no teu coração. Deus me ajuda a voltar ao primeiro amor. Eu já perdi esse amor, já perdi. Ralabasui, canta, laba, filha, laba. Orei, ralabasui, canta, laba, chai. Prensa do azeite. Lá no Getsemane, Jesus foi prensado. E a Bíblia diz que o seu suor virou como se fosse gotas de sangue. Sabe, meu querido e minha querida? Muitas vezes Satanás nos prensa para que nós percamos o amor. Mas hoje, pelo poder da palavra do Senhor, que esse amor de Deus venha invadir você aí que está assistindo pela live e sarar o teu coração nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus a cura. Eu declaro em nome de Jesus. Farai, canta, lava, chúria, lava, chai. Levanta, lava, sube, canta, vai. Visita agora, Senhor. Coloca o teu passo sobre de Gileade e vai sarando, vai sarando, vai sarando toda a ferida. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor, meu Deus, eu quero convidar cada vida que está aqui nesta noite. Cada irmão, cada irmã que participa da ceia. Perdoa as nossas fraquezas, nossas iniquidades, Senhor. Apaga nossas transgressões. Que teu sangue precioso, que foi vertido naquele Gólgota, Senhor, venha alcançar essa vida, essas vidas que aqui estão. Ó Deus Santo, abençoa-nos, Senhor, derrama da tua unção sobre nós. No nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar os irmãos que estarão apresentando ali. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graças, no partido, e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: de cálice a nova aliança do teu sangue.
Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. O pão simboliza o corpo de Cristo e o cálice simboliza o sangue do Senhor. O que é a ceia, pastor? É uma ordenança. É a memória do amor dele. É o laço de comunhão entre nós como igreja, o corpo de Cristo. É um testemunho do sofrimento e morte vicária dele na cruz. É uma confissão da nossa esperança que dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Senhor, eu te apresento, meu Pai, esse cálice que representa o teu sangue, este pão que representa o teu corpo, que foi moído por nós. Meu Pai, no teu nome te apresentamos agora os elementos dessa ceia. Aquele que coma e bebe deste pão e bebe deste cálice que tem a vida, e vive em abundância. Senhor, te apresentamos agora esses elementos, Senhor. Se alguém estiver enfermo, cura. Se alguém estiver, Senhor, desanimado, que seja revigorado suas forças. Se alguém estiver entristecido, sara, Senhor, a poder do teu nome nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, os queridos. O universo chora, o som se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo na cruz, seu sangue derramou o preço do pecado.
Quando eu estava visitando essa pessoa, tem alguém com o carro
Você precisa de alguma coisa na tua vida, e essa pessoa disse para mim: sim, eu preciso. Eu preciso de algo na minha vida, eu preciso. E eu sinto que Deus está fazendo algo na minha vida. Eu sinto que Deus está realizando algo, porque eu sinto uma alegria sem fim como eu nunca senti. E quando essa pessoa disse isso, eu entendi que o Senhor iria recolhê-la, o Senhor iria levá-la, porque estava simplesmente terminando o processo de Deus para ela alcançar o propósito. Foi assim no primeiro encontro. Jesus dá a promessa, e receber promessa é glorioso, receber promessa é maravilhoso, mas passar pelo processo ninguém quer passar. Para eu ter minha faculdade, eu saía do quartel às vezes sem jantar, com fome na época, e eu ia, pegava um ônibus, às vezes sem dinheiro, parava no lugar, andava um montão para chegar lá. Eu vi as pessoas da faculdade com dinheiro em uma cantina e pediam o lanche que queria, pediam x-salada, pediam hambúrguer, pedia tudo. Eu não tinha dinheiro para comprar nada. Eles diziam: Moisés, vamos lá com a gente, rapaz. Eu não tinha dinheiro, não tinha cartão de crédito, não tinha como tirar. Uma vez o professor falou: para você fazer o trabalho, você tem que estudar, você tem que ter um computador, um notebook. Eu não tinha notebook. Os livros eram tão caros que o primeiro livro que eu comprei de administração, me lembro até hoje, custava como se fosse hoje de 400, 500 reais. Eu não tinha dinheiro para comprar o livro, comprei ele em suaves prestações. Aí quando chega em volta alta, tem que comprar esse livro, tem que comprar esse livro. Eu fiz somar os livros todos, era como se fosse hoje de 5 mil reais. Eu não tinha dinheiro. Aí eu ficava tirando xerox, pegava o livro de um amigo, levava para o trabalho, tirava xerox de graça, pegava e ia tentando sobreviver com as xerox. Foi tão difícil. Terminar minha faculdade parecia impossível, sem ajuda de ninguém, somente a minha esposa me animando, me incentivando. Era perseguido no trabalho, na igreja ninguém me estimulava a estudar, pelo contrário, eu ouvia as pessoas dizer assim: não estuda não, porque Jesus está voltando. Pensamento retrógrado. Mas eu tinha uma promessa. E eu sabia que eu tinha que passar por um processo. E um dia Deus estendeu as mãos para mim. Aleluia. E me deu vitória. Eu consegui terminar e lograr êxito na minha faculdade, na Universidade Federal do Paraná. E eu posso dizer isso para você, para a glória de Deus. Quando eu entrei lá e colocava lá o grau na minha cabeça, eu vi o reitor, o homem que se formara em Harvard, colocando um grau na minha cabeça. Eu que estudei em passagem pequena, eu que estudei em colégio público a minha vida inteira, eu que tinha que ir para a biblioteca para eu entender alguma coisa, porque eu não tinha dinheiro, não era rico. E eu vi que ele ia colocar aquele grau na minha cabeça, sabia que ele tinha feito Harvard. E eu pensei que ele tinha maiores sonhos. Eu pensei que ele ia me formar numa faculdade da mais uma federal. Sabe por que isso? Porque Deus tinha uma promessa. Meu irmão, não lute, não desista da tua promessa. Pastor, mas o propósito não é fácil. Para você fazer do teu filho alguma coisa, você vai ter que padecer. Não pense que a Sara é advogada sem sacrifício. Muito sacrifício. Muito sacrifício. Para você fazer do teu filho alguém, você vai ter que pagar um preço, meu irmão. Para você fazer do teu filho alguma coisa, prepare-se, você vai ter que sofrer. Talvez você fale assim: pastor, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com propósito. Porque às vezes Deus tem um propósito na nossa família, na nossa casa, no nosso ministério. Deus tem um propósito conosco, mas nós não queremos sofrer, nós queremos que as coisas aconteçam da nossa maneira. Você vai passar por um processo como Pedro passou, aleluia. O processo de Deus, ele dói, mas o processo de Deus é glorioso. O processo de Deus, às vezes nós não temos palavras para entendê-lo, mas o processo de Deus é maravilhoso, meu irmão. Talvez você esteja passando pelo processo de Deus, talvez esteja machucando um pouquinho ali, aleluia, mas é porque vale a pena, vale a pena, vale a pena confiar e esperar em Deus. Pedro tinha um chamado, mas ele estava totalmente fora, não era convertido. No segundo encontro de Pedro com Jesus, lá em Lucas capítulo 5, eu fico imaginando, Jesus está ensinando uma multidão e pede para o dono do barco emprestar o barco para ele. Olha lá quem está lá, é Simão. E a Bíblia diz
Ainda estava no início do processo. Aleluia. Mas sobre a tua palavra, Glória a Deus. aleluia, nós lançaremos a rede. Pedro começou a ser ensinado por Jesus, e a Bíblia diz que ele foi para o alto mar, e Deus não falou para ele lançar a rede, Jesus mandou ele lançar as redes. Vai lá no texto, Lucas capítulo 5, lança as redes. Mas ele lançou a rede dele só, e de repente começou a vir tanto peixe, que ele chamou os barcos dos amigos, porque só a rede dele não era suficiente. E Jesus estava ensinando a Pedro: ei Pedro, eu sou aquele que sou a tua suficiência, eu sou aquele que sustenta você, eu sou aquele que te alimenta, eu sou aquele que cuida da tua história. Pedro, lança as redes, porque eu sou o suficiente na tua vida. Quando Pedro volta da pescaria, ele se vai até o chão, se humilha, se lança aos pés de Jesus e diz: se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu não sei se você consegue entender. O homem arrogante, o homem que achava que era, mas viu o poder de Deus e reconheceu que era pecador e dependia da graça de Deus. Pedro não entendia a graça, mas Jesus já estava ensinando para ele: ei, não é com a tua impetuosidade que eu vou trabalhar não, Pedro. Aí Pedro disse: afasta de mim, porque eu não mereço que o Senhor se aproxime de mim, porque eu sou um homem pecador, aleluia. Eu não sou digno de estar na tua presença. Aí Pedro, eu falo com Pedro, falei: ei, vem após mim, e eu te farei pescador de homens. Pedro disse que era pecador. Jesus falou: é pecador? Sim, mas eu vou te transformar em pescador de homens. Quando você abrir tua boca, Pedro, aleluia, eu vou, aleluia, estar com você, eu vou te capacitar, e você não vai mais pescar esses peixes, não. Você vai ser um pescador de almas. Eu vou te usar para falar da minha palavra. Eu vou te colocar autoridade na tua vida, Pedro. Processo. Aí Pedro simplesmente, eu fico imaginando o coração dele, na sua caminhada, estão passando por uma grande tempestade no meio do mar. De repente Jesus veio ao encontro deles. Quem é que grita? Se sou ele, se é tu, Senhor, manda que eu vá te encontrar sobre as águas. O que Pedro está dizendo para Jesus? É o processo. É tu mesmo, Senhor. Então manda, olha a impetuosidade. Manda que eu vá te encontrar no meio sobre as águas. Ele vem. Ele era um maluco de pedra. Ele sai do barco e começa a andar sobre o mar. Ele era maluco, irmão. Parece loucura. Ele começa a sair do barco. E ele começa a andar. Ele tinha fé e cria. Só que ele começa a ver as ondas do vento. E ele começa a ficar com muito medo. E ele começa a afundar. E ele diz: Senhor, salva. A Bíblia diz que Jesus pegou Pedro e colocou e entrou com ele dentro do barco. Porque Pedro ainda não estava preparado. Diga comigo: todo propósito tem que passar pelo processo. Aí antes da crucificação, aqui ó, Mateus capítulo 22, verso 31, Jesus chama ele e diz: Simão, Simão. Por que ele não chamou ele de Pedro? Porque ele não era convertido. Simão não era convertido. Ele chama ele duas vezes para ficar registrado na palavra: Simão, Simão. Eis que Satanás veio se andar a pedir a tua alma, Senhor, porque tu não é convertido ainda. Mas eu digo para você que eu roguei ao Pai pela tua vida. Quando Deus tem propósito na nossa vida, Jesus roga a Deus por nós. Eu sei que tem uma frase aí no mundo que diz assim, para alguém: rogai por nós na hora da nossa morte. Mas quem roga de verdade é Jesus, porque Ele está em pé, à destra do Todo-Poderoso, e Ele roga pela nossa vida. Sabe que Jesus roga por você, Ele pede por você, Ele clama por você. Quantas vezes Jesus não foi até Deus e disse: tem misericórdia aí do Moisés, porque ele ainda não é convertido, mas eu vou fazer do Moisés uma obra, aleluia, um vaso de honra na minha presença. Tem misericórdia do José, porque o José ainda não me conhece, Pai, mas o José, quando for cheio da minha glória, eu
para ele, para enfrentar, para invadir, aleluia, a seara de Satanás, aleluia, e levar a palavra aos cativos. Tem misericórdia do fulano de tal que não me conhece ainda, Pai, mas eu tenho promessa na vida dele. Pai, tem misericórdia dele. Hoje eu quero dizer para você nesta noite que você só está aqui porque Jesus tem rogado pela tua vida. Você só está aqui porque o Senhor tem segurado você na tua mão. Você só está aqui porque Jesus tem cuidado de você. É Jesus. A gente que é pastor, a gente trabalha com as pessoas e não adianta ser hipócrita. Tem pessoa que a gente pensa assim, não vai dar certo. A pessoa não quer nada. A pessoa não quer Deus, a pessoa não quer. Me lembro de uma pessoa que tinha AIDS. Chegou na igreja, fez um projeto e falou para mim, pastor, se eu for curado da AIDS, eu vou servir ao Senhor. Jesus curou essa pessoa da AIDS, libertou ela. E essa pessoa voltou a praticar as coisas que fazia. 2 anos depois, de novo, AIDS voltou. Essa pessoa chegou para mim e falou para mim assim, pastor, eu não quero morrer, tinha 30 anos. Olha por nós, eu olhei de novo, mas eu falei para Deus, deu certo. Ele já teve a chance, né? Você acredita, Frank, que Deus curou de novo? Curou de novo. Eu fiquei impressionado, ele foi para São Paulo, fez um exame, não tinha uma carga viral, ele foi curado. Espere que houve uma coisa no exame. Ele voltou com o exame, pastor, desapareceu o vírus, estou curado. Começou a servir ao Senhor. Eu falei para ele, igual foi falado para aquela mulher, não pegues, mas para que não te suceda coisa pior. Passados 4 anos, ele voltou de novo a fazer as coisas que ele fazia. Voltou, é inacreditável, não parece mentira? Mas não é. Isso é a história de muitos crentes que brincam com a palavra e com a oportunidade que Deus dá. Mas eu quero dizer algo para você: as oportunidades não são eternas. As oportunidades terminam também. E quando ele veio a terceira vez, a família dele veio clamando, pastor, o senhor orou, ele foi curado 2 vezes. Olha de novo por ele. Eu cheguei para a família e falei assim, Deus falou comigo agora aqui, não vou curar mais ele, vou levá-lo. E a família ficou com ódio, raiva mesmo. Puxa, que pastor é esse que impetra a morte? Não, não impetra a morte nenhuma. Deus não vai curar mais ele, Deus vai levá-lo. Ficaram com tanta raiva de mim. E naquele mês aquele homem partiu, e eu creio que partiu salvo. Jesus visitou ele lá, se reconciliou e ele morreu. Passados 2 anos, a família me procurou e veio me pedir perdão e disse, pastor, nesses 2 anos nós odiamos o Senhor, nós tínhamos tanta raiva do Senhor que nós, de verdade, porque o Senhor não deu mais uma oportunidade, como se eu pudesse dar a vida ou dar a morte. Eu disse para ele, você está com raiva de mim, mas não fui eu que levei ele. Foi o nosso Deus, porque esse nosso Deus é bom. Diga, esse Deus é bom. Deus é bom. Mas até a paciência dele tem fim. Amém, Jesus. Ele se ira. Glória a Deus, aleluia. Deus se ira. E quem pode livrar você dele? Quem pode? Se o cálice dele for derramado sobre nós, o que nós podemos fazer? Eu sei que ele é pregado muito isso aí, é pregado Deus da super graça, que você pode fazer o que for. E ele é apaixonadíssimo por você. Ele vai, eu cuti, meu filho, eu te amo, continue